Bom dia, hoje é 4 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Esse podcast é um oferecimento do Ensino Einstein. Investir no próprio sucesso é o que diferencia os verdadeiros líderes. Conheça os programas de gestão do Ensino Einstein e leve sua carreira a um novo patamar. São cursos de atualização, pós-graduação e MBA com abordagem inovadora e que contam com a experiência dos profissionais do Einstein. Acesse gestão.ensinoeinstein.com e torne-se um líder de referência na saúde. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Primeira semana de dezembro começando. Eu estou falando essa frase com um belo sorriso no meu rosto ao me lembrar que vem férias por aí, pelo menos uns diazinhos aí. A gente sempre tenta pegar, entre Natal e Ano Novo. Às vezes não muito, às vezes alguns de nós têm que inclusive trabalhar no Natal e no Ano Novo, mas ainda tá um pouco cedo para pensar sobre isso, mas eu já tô pensando na possibilidade de ter um tempo de folga, já falando sobre isso nesta segunda-feira. Mas nós ainda temos muitas notícias, muitos acontecimentos para comentar e essa semana aí vai ser uma semaninha tumultuada para nós aqui na América do Sul. Teremos a cúpula do Mercosul e também alguns outros indicadores importantes que podem afetar as bolsas e também as moedas aqui da nossa região. Também vamos falar hoje sobre como a região na fronteira entre o Brasil e a Guiana virou um alvo de disputa com a Venezuela. Tudo isso por causa do petróleo mesmo. E também a gente vai falar um assunto que você adora para começar super motivado aí a sua semana de trabalho, que é sobre os salários e bônus na Faria Lima, o centro financeiro do Brasil. Eles caíram, mas eles ainda chegam a 1,6 milhão de reais em média no ano. Você ganha isso? Você que não trabalha na Faria Lima? Ou você que trabalha na Faria Lima? Também, se você por acaso ganhar isso, quiser me convidar para um café, num café bem caro, que eu possa pedir um bolinho junto, eu não estaria aceitando, pois não posso aceitar esse tipo de coisa. Se você gosta muito da Bloomberg Linha e também dá uma risadinha de vez em quando a gente fala alguma besteira por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no podcast, isso é importante, também de ativar as notificações, dar uma estrelinha, comentar a sua opinião. A gente adora saber o que você está pensando neste momento, não somente sobre o podcast, mas também sobre a sua vida, porque estamos aqui para ouvir e compartilhar pensamentos e eram só esses os meus recados mesmo. Vamos às notícias do dia. Essequibo, Guiana Essequiba ou Zona em Disputa. Esses 3 títulos se referem a um território de pelo menos 159.500 km², onde vivem 128 mil pessoas de uma população de pouco mais de 800 mil na República Cooperativa da Guiana. Eu adoro ler notícias escritas pelos nossos hermanos da Bloomberg Linha, o pessoal dos outros países aqui da América Latina que trabalham na nossa grande equipe, pois eles são tão dramáticos quanto a gente. Essa região, rica em recursos naturais e ecossistemas, escreve o Sebastián Osorio Idarragua, repórter da Colômbia da Bloomberg Linha, tem sido objeto de uma disputa de fronteira entre a Guiana e a Venezuela há dezenas de anos e objeto de tratados e acordos internacionais que não foram cumpridos ou simplesmente não deram uma resposta que pusesse fim às reivindicações de ambos os países. Neste domingo, o governo de Nicolás Maduro organizou um referendo consultivo questionando a população da Venezuela se o país deveria aderir às resoluções que definiriam a região como parte da Guiana. O Essequibo é uma próspera área mineral e florestal e representa 2/3 da área total da Guiana, o país que atualmente administra a região. Mas não se trata apenas de petróleo e gás, fontes que sustentam a economia atual do jovem país e lhe renderam o nome de milagre sul-americano por seu alto crescimento econômico nos últimos anos. Vou te explicar o que está em jogo, no caso não eu, o Sebastián. As riquezas e os recursos naturais do Essequibo. Foi o boom de petróleo de 2015, quando a ExxonMobil encontrou extensas reservas de petróleo em alto mar, que desencadeou a recente tensão com a Venezuela. Mas Essequibo esconde outras riquezas. O maciço da Guiana é limitado quase que inteiramente pelos rios Cuyuni e Essequibo, que cercam recursos naturais estratégicos. A Vitalis Foundation afirma que o território de Essequibo é caracterizado por uma geografia distinta que lhe confere condições físicas e naturais especiais. Isso, por um lado, faz com que seja um espaço com uma grande variedade de espécies de flora e fauna,
algumas das quais são endêmicas da área e, portanto, não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. No entanto, a Fundação enfatiza que a falta de estudos científicos em algumas de suas regiões torna impossível quantificar com precisão seus índices de biodiversidade. Em entrevista à Bloomberg Linha, Cecília Gomes Milani, líder global em gerenciamento de conteúdo digital da Vitalis Foundation e diretora da Vitalis Academy, disse que Essequibo é dominado por vegetação arbórea, com uma abundância de espécies e alto potencial florestal. Por estar em um dos solos mais antigos do planeta, o Essequibo tem reservas de bauxita, que eu não faço a menor ideia do que é, ouro, diamantes e manganês, que eu também não sei o que é, e as suspeitas de reservas significativas de urânio. Eu sei o que é urânio. A parte norte dessa região tem potencial agrícola, que abastece a população do país. Com relação à exploração de recursos na região, Gomes explica que a exploração de petróleo começou em 2017, mas que há estudos que apontam um aumento de 34% na atividade de mineração na área entre 2014 e 2022, com concessões outorgadas a mineradoras de pequeno e médio porte. Além disso, soube-se que nas últimas 2 décadas foi iniciada a construção de uma represa no Alto Mazaruni. De acordo com a ONG, os frágeis ecossistemas de Essequibo estão em risco, já que os projetos florestais e hidrelétricos implicam grandes alterações no meio ambiente para serem realizados. Isso pode levar à perda de espécies endêmicas e alteração de ciclos naturais. Eu estou levemente arrependida de ter escolhido essa notícia para ler para vocês, já que o nosso querido Sebastian fez um relatório, um dossiê completíssimo sobre essa questão. Então, se você quiser saber de todas as informações, você vai lá no site da Bloomberg Linha e você vai praticar a sua leitura e vai ler a reportagem que ele escreveu. Eu vou te dar um resumo de orelha de livro aqui, dizendo que o conflito entre a Venezuela e a Guiana começou lá em 1899, tá bom? Porque é quando a República da Guiana usa uma fronteira territorial estabelecida desse ano aí em um tribunal de arbitragem em Paris como ponto de referência. E a Venezuela alega que é o Acordo de Genebra, assinado em 1966 com o Reino Unido, que estabelece a base para uma solução negociada, ignorando a sentença anterior. Séculos atrás, a região de Essequibo era controlada pelo Império Espanhol, depois pelos holandeses e mais tarde pelo Império Britânico, que em 1899 recebeu o território por meio de arbitragem do Tribunal de Paris. A Venezuela não compartilhou dessa decisão. Aí, em setembro, houve uma nova troca de declarações entre a Guiana e a Venezuela em meio a essa disputa territorial, setembro deste ano, no caso. E em 25 de setembro, o presidente Nicolás Maduro convidou seu colega guianense Irfaan Ali a participar de negociações bilaterais para pôr fim à disputa pelo território que está sendo disputado. Porém, poucos dias depois, o governo de Ali afirmou em uma declaração que essa disputa não tem um sinônimo para essa palavra, teria que ser resolvida na CIG, que eu pulei um parágrafo, então a gente não sabe o que é CIG. Corte Internacional de Justiça. Se eu tivesse mais informações no meu cérebro, talvez eu devesse saber o que essa sigla significa. Vou ler essa frase de novo. Porém, poucos dias depois, o governo de Ali afirmou em uma declaração que a disputa teria que ser resolvida na CIG, o Conselho... Era Conselho? Já esqueci. Corte, obrigada. Eu tenho uma formada em Direito aqui na plateia hoje. A Corte Internacional de Justiça? De Justiça. Negando o diálogo e rejeitando as acusações do governo Maduro de que a Guiana havia se tornado um fantoche das empresas petrolíferas e uma base militar dos Estados Unidos para ameaçar a Venezuela. Foi assim que a embaixadora da Guiana na ONU, Caroline Rodrigues Burkett, expressou na 78ª Assembleia Geral desse órgão que, abre aspas, se a Venezuela realmente acredita que a melhor ou a única maneira de resolver a disputa é aderindo ao Acordo de Genebra de 1966, então ela deve aderir a esse acordo e apresentar o seu caso perante a CIG e aceitar a decisão da Corte quando ela for proferida, fecha aspas. Diante da recusa em chegar a um acordo fora da CIG, as autoridades venezuelanas emitiram um novo comunicado no qual declararam o governo da Guiana como, abre aspas, subordinado e refém da transnacional ExxonMobil, que a proíbe de retomar o diálogo soberano com a Venezuela e encontrar uma forma diplomática de resolver a controvérsia territorial da Guiana Essequiba, fecha aspas. Até o momento, a CIG não fez novas determinações e as datas das audiências ainda não foram definidas. Mariana Dávila, repórter da Bloomberg Linha, vem com mais uma. Entrega tudo essa menina. Incrível. Vocês me perguntam se ela dorme, porque olha como que ela chegou hoje pra você. Salários e bônus da Faria Lima caem, mas ainda chegam a 1,6 milhão de reais em média no ano.
Depois de um ano desafiador para o mercado de capitais, com uma estiagem de IPOs, ou abertura de capitais, forte saída de recursos de fundos de investimento e crise no universo das criptomoedas, profissionais do setor devem esperar uma estabilização ou até mesmo queda nas remunerações do setor no Brasil em 2024. Estudo de remuneração da Michael Page 2023-2024, divulgado com exclusividade à Bloomberg Linha, pois Mariana sabe tudo, mostra queda nas remunerações médias totais em posições nas áreas de criptomoedas, gestão de recursos está muito difícil ler hoje, front office e investment banking. Em algumas posições de investment banking, como assets, family offices, venture capitals, private equities, corretoras, por exemplo, o total compensation anual, ou remuneração total média, em português brasileiro, tem queda projetada de até 44% na comparação anual, segundo o levantamento. É o caso do cargo de analista sênior de M&As ou fusões e aquisições de uma grande empresa, considerada pelos critérios do estudo, aquela com receita operacional bruta anual maior que 300 milhões de reais. No mercado financeiro, a maior fatia do chamado Total Comp, que é o diminutivo aí de Total Compensation, é formado por uma parcela variável atrelada ao desempenho e performance do setor. Em média, o mercado financeiro paga entre 2 e 3 salários em bônus. No levantamento, contudo, da Michael Page, há posições em bancos de atacado, de varejo e digitais, em que o bônus médio corresponde a até 6 salários, caso das áreas de produto e risco, além do cargo de diretor de auditoria. É nesses cargos que eu estarei mirando o meu flerte, tô brincando. Apesar de uma melhora nos meses mais recentes, o mercado de capitais tem sido pressionado por uma taxa Selic de 2 dígitos e, consequentemente, maior concorrência com produtos de renda fixa, em especial aqueles isentos de imposto de renda, como, agora vem uma sopa de letrinhas, CRIs, CRAs, LCIs e LCAs. Todos esses investimentos de renda fixa que você provavelmente já deve ter sido oferecido aí por algum assessor de investimento, caso você tenha assessores de investimento. Na renda variável, o volume de captação em outubro foi o menor observado no ano, de 214 milhões de reais, segundo dados da Ambima, exclusivamente de follow-ons, diante da ausência de IPOs desde fevereiro de 2022. No caso dos fundos de investimento, a indústria registrou saídas líquidas de 4,7 bilhões de reais em outubro, também segundo a Ambima, somando um resultado negativo da ordem de 65 bilhões de reais no acumulado de 2023. Se você estiver mirando em um Sugar Daddy, Sugar Mommy destes segmentos, ou se você quiser ser o próprio Sugar Daddy, Sugar Mommy, estes são os cargos nos quais você deveria estar mirando para ganhar estes salários bem humildes. Private Banker, um salário que vai de 539 mil a 962 mil reais por ano. Diretor Head de Risco de Mercado, que vai de valores similares, e aí a gente vai até VP, diretor executivo de produtos em fintechs e instituições de pagamento, cujo salário pode ir de, no mínimo, 756 mil reais por ano para, no máximo, 1,5 milhão de reais, segundo o levantamento da Michael Page. Tô cheia de graça hoje, né? Eu vou parar, agora eu vou ficar séria e vou ler essa notícia aqui na maior seriedade. Dados de produto interno bruto do Brasil e de emprego dos Estados Unidos, além da balança comercial da China, são os dados aí que vão movimentar a semana, segundo a Bloomberg News. Nos próximos dias, o Congresso brasileiro pode votar a taxação de apostas e o acordo Mercosul-União Europeia, que pode ser debatido. No fronte corporativo, a Sabesp e Americanas estarão em foco, e já te conto por quê. Primeiramente, nesta terça-feira, teremos os dados do PIB do terceiro trimestre do Brasil, cuja projeção é de uma desaceleração do crescimento para 1,7% sobre o mesmo período do ano passado, ante dado anterior de 3,4% e retração de 0,2% sobre o segundo trimestre. Também seremos sede da cúpula do Mercosul, em meio à crescente expectativa pelo tão aguardado acordo comercial com a União Europeia, que está sendo negociado há mais de 2 décadas. A reunião dos chefes de Estado do bloco está marcada para o dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro, e como este podcast entrega tudo, estaremos fazendo uma cobertura especial aí para te contar tudo desse acordo. No Congresso brasileiro, já os senadores adiaram para esta semana a votação da proposta que regulamenta o mercado de apostas online, mas essa semana a gente vai trabalhar, hein? Também vamos estar falando disso aqui hoje. Não, hoje não, essa semana. E que faz parte dos projetos para o aumento de receitas e o cumprimento da meta fiscal.
Também teremos payroll nos Estados Unidos. Payroll é uma palavra bonita para folha de pagamento. No caso, palavra bonita no inglês para folha de pagamento, que é um dado que os Estados Unidos soltam toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, se eu não estou enganada. Não sei. Eles soltam o payroll todo mês e é um relatório que fala sobre a criação de empregos por lá. A estimativa agora de novembro é de 198 mil vagas de trabalho sendo criadas, acima das 150 mil vagas de outubro. Lembrando que esse dado é muito importante para o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que fica medindo como a economia está se comportando com o atual patamar de juros por lá. Quanto mais resiliente a economia, mais empregos são criados, e aí fica aí o desafio para o Federal Reserve de como ele vai aumentar juros para desacelerar essa economia, já que mais empregos criados acabam impactando de alguma maneira na inflação. Também teremos dados da balança comercial da China, importante para sabermos tá acabando o fôlego, sabermos como está a saúde do gigante asiático. E, por fim, a privatização da Sabesp está avançando com a chegada do projeto do governador Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, à Assembleia Legislativa do Estado na segunda-feira. Após a discussão, começa o encaminhamento e, em seguida, a votação propriamente dita, que pode levar alguns dias. Também no dia 4, os debenturistas, ou seja, pessoas que detêm títulos de debêntures, que é uma espécie de um título de dívida da Americanas, se reúnem para discutir o plano de recuperação judicial da companhia. Nossa novela favorita vai ter um capítulo novo, que emoção. Acabou o podcast. Muitas pessoas reclamam às vezes que o volume aqui fica oscilando, mas eu vou contar pra vocês que é um charme aqui, que às vezes a gente baixa a voz pra ficar mais íntimo, pra tá falando aí no teu ouvido com mais intensidade. Aí, a Lades Idério diz que: Anne Isa, boa noite. Na minha retrospectiva de 2023 do Spotify, o podcast que vocês brilhantemente apresentam foi o número 1, com 1.207 minutos. Beijos e muito sucesso, Luiz Augusto, que é amigo da Mari. É verdade, Luiz Augusto, nos conhecemos pessoalmente no Summit. Grande beijo pra você. Que bom que nós estivemos aí no seu first do Spotify. Também o Thomas Ricardo, me responde porque ele escreveu SJK. E eu adivinhei que SJK é a abreviação para São José dos Campos. Ele também falou aqueles foguetes que é que em alguns lugares também se chama Buscapé ou Foguete Erevara. O Murilo diz que fui de 6 e ônibus. Eu não lembro por quê. Acho que foi alguma coisa assim. E amanhã tem que começar o episódio com a evolução do Bom Dia Fralda. Não sei do que você tá falando. Confesso que às vezes eu fico com sono. E aí eu leio e eu não entendo direito o que eu estou lendo. Que vocês mandam, mas continuem mandando os comentários muito bacanas de vocês. É sempre muito legal ver o que vocês estão achando do podcast. E quando vocês fazem sugestões também. Inclusive tem alguém aqui pedindo para a gente falar sobre a OPEP e o Brasil. O Guilherme pede: Brasil mirando na OPEP+, seria bom ou ruim para a Petrobras? Ele pergunta. Vou te responder isso aí em algum episódio dessa semana, Guilherme. Não se preocupe. O Igor diz que trabalha no setor de combustível e a OPEP influencia diretamente na nossa rotina. Olha só. Incrível o Igor respondendo o Guilherme já. Essa interação aqui tá ficando cada vez mais mágica. Terminando aí falando com o convite do Gabriel dizendo vem pra Bahia. Não sei se é uma ameaça ou um convite, porque ele fala, vem pra Bahia, então. Ou, eu não sei, tomara, não sei. Mesmo se for uma ameaça, eu vou, não tem problema. Então acabou o podcast. Boa segunda-feira pra vocês.